Olá, seja bem-vindo à Conversa Delas, e no programa de hoje a gente vai falar sobre o nascimento de bebês, os tipos de partos, você vai conhecer histórias, a gente vai conversar com mulheres que tiveram os bebês em casa e também vai saber as particularidades da cesárea, enfim, do parto normal, de tudo que envolve esse momento muito especial. E para esquentar um pouquinho esse bate-papo, as nossas convidadas de hoje são a Nityananda Fugante, que é coordenadora do movimento Bem Nascer. Aqui ao meu lado a gente tem a doutora Gisele Macedo, que é ginecologista e obstetra, e também a nossa convidada de hoje, Daiane Strapasson, que optou por fazer uma cesariana. Ela vai contar um pouquinho sobre a experiência dela. Doutora, eu começo com você. O que eu queria saber, assim, a respeito do parto normal, da cesárea, muito se discute sobre essas opções. Existe hoje, do ponto de vista da medicina, um parto mais seguro ou depende de cada caso? Na verdade, o parto normal sempre seria a melhor opção para a gestante, né? Não existe, assim, o parto totalmente seguro, isso realmente é individualizado, né? Cada gestante tem a sua história obstétrica, a sua assistência pré-natal e, de preferência, o parto normal seria o mais indicado, seria o ideal para toda. O parto normal, ele é o parto natural, né? A mulher foi feita para ter o parto normal, né? O parto cesariano é uma cirurgia na opção da gestante ter alguma intercorrência clínica. Por exemplo, um sofrimento fetal agudo, né? A mulher está evoluindo a gestação por algum motivo, pressão alta, diabetes, circular de cordão, pouco líquido, que é o oligodrâmino, que a gente chama, algum motivo clínico, o bebê está entrando em sofrimento fetal agudo. A gente tem como detectar isso, seja durante o trabalho de parto ou antes. Se a paciente está em sofrimento fetal agudo, indicação é cesariana. Você tem que esperar a maturidade do pulmão do bebê, que acontece com 37 semanas, e depois você faz a cesariana. Outro motivo, placenta prévia, quando a placenta está obstruindo a saída do canal de parto. Que pode indicar um risco também. Impossível o parto normal. Você não tem como atravessar a placenta, ela vai sangrar, o bebê vai a óbito. Então, placenta prévia, indicação absoluta cesariana. Não pode nem entrar em trabalho de parto. 38, 39 semanas, marca cesariana eletiva. Por isso o pré-natal é tão importante. Por isso o pré-natal é tão importante. Então, a cesariana, ela seria, assim, uma alternativa, né? Quando não tem algum motivo, né? Mas a gente sabe que aqui no Brasil essa alternativa é cada vez mais constante, né? Em países como Estados Unidos, por exemplo, a grande maioria das mulheres tem os filhos de parto normal. Sim. Por que isso acontece com tanta frequência aqui no nosso país, doutora? Segundo a Organização Mundial de Saúde, o índice ideal de cesariana, todas as cesarianas seriam entre 10% e 15%. Hoje em dia no Brasil, em hospitais públicos, chega a 50% de cesariana e hospitais privados 80%. Então, assim, segundo os estudos, o que acontece? Hoje em dia a mulher está altamente inserida no mercado de trabalho, então ela não tem tempo. Eu acho que o grande fator é o tempo e a falta de informação. Então a mulher, ela trabalha, então ela quer ter o seu horário do nascimento do bebê com a data e horário marcado. Porque ela não quer perder tempo, ela não quer ficar esperando entrar em trabalho de parto. E mais do que o tempo, o medo, né? As mulheres têm, a Daiane está aqui, prova disso, né? Você tinha muito medo de ter o bebê por parto normal? O medo da dor, né? Daquela sensação de que a bolsa estourou, as contrações, e no final eu tive tudo isso. Por mais que eu quisesse marcar a cesárea mesmo, a bolsa estourou antes, o bebê veio antes. E eu cheguei no hospital já com 7 de dilatação. Ou seja, a condição da Daiane, o pessoal que está em casa entender, era perfeita. Perfeita para um parto normal. Mas eu pedia, pelo amor de Deus, eu quero cesárea, não me deixem passar pelo parto normal. Pelo medo, né? Acho que falta até de conhecimento. Portanto, você ouvir falar, ai, mas dói, aquela dor insuportável, né? Então, a gente escuta muitas histórias ruins, né? Durante a gravidez, um pouquinho antes do parto. Se o cordão enrolar no pescoço, na hora, né? Então, você tem muitas coisas. Ou se você vai lá e não está no trabalho do parto ainda, te mandam para casa novamente. Aí, se você volta, vai que o bebê não esteja bem. Então, você cria um monte de coisas. Assim, fantasmas mesmo. Então, e você já está naquela fase mais sensível, né? Que você
tá esperando teu bebezinho e você quer que tudo ocorra bem, né? Então você pensa sempre, é mais seguro eu marcar, o meu médico está ali comigo, me acompanhando. Tem né? muitas mulheres que marcam, que agendam a maioria já chega. E daí o que acontece? Durante o pré-natal, a gente respeita a opção da paciente, mas claro que eu acho assim que falta... A paciente chega assim, 90% eu quero cesariana, não quero entrar em trabalho de cara já. De cara. E daí eu acho que o obstetra também tem essa função de promover um apoio psicológico, quem sabe indicar para uma assistência, né, com uma psicoterapeuta durante esses 9 meses, para tirar esses medos mesmo. Mas às vezes a gente acaba não... Você quer cesárea? Então tá bom, vamos fazer cesárea. Então eu acho que tem que haver realmente uma mudança. Elas chegam querendo cesárea, mas não custa a gente oferecer, né, mostrar realmente os benefícios do parto, né, desmistificar tudo isso, e, né, fazer um apoio, proporcionar um apoio psicológico. Eu tive uma cesárea e um parto normal, eu sei dos dois. Então eu sei bem dos dois, eu sei que nenhum dos dois é maravilhoso, os dois dão dor, né? Não é assim também aquela maravilha, o parto normal, que você tem o parto normal e vai saindo. Também não é bem assim. Mas é claro que o parto normal é muito mais gratificante para a mulher. Aquilo que falam da recuperação, né? Niti, você teve o teu bebê em casa, como é que foi essa experiência? Foi maravilhosa. Para mim foi realmente maravilhosa, até por conta da minha experiência anterior, né? Com a minha filha nascida de cesárea. E... Você já queria o parto normal da primeira filha? Isso, mas aí por uma questão clínica, né, pelo fato dela estar em apresentação pélvica, eu fui encaminhada para cesárea. Que significa o quê, doutora? Quando o bebezinho está sentado, ao invés de ele estar com a cabeça para baixo, ele está sentadinho, o que realmente proporciona um parto mais difícil. Não tinha como, então? Até tem como, né? Em casa não é recomendado, né? Seria possível se tivessem profissionais que apoiassem o parto pélvico. Mas é muito mais difícil, né? Os médicos hoje preferem aí fazer a cesárea, né? Exatamente. Aí são muitas outras questões, né? Mas enfim, eu fui encaminhada para cesárea, intraparto, então eu entrei em trabalho de parto. E o fato de ter podido ter o meu bebê em casa, né, o meu segundo filho, foi muito gratificante. E como que foi esse acompanhamento? Na verdade, você passou pelas meninas, enfermeiras do Grupo Luar, que é um grupo aqui de Curitiba que desenvolve esse trabalho há mais ou menos uns 2 anos. Elas indicam, orientam como deve ser. Como que foi desde o começo, assim? Então, o começo, na realidade, tem o acompanhamento do pré-natal, né, feito por um médico obstetra, né? No meu caso foi feito numa unidade de saúde, né? Eu tive acompanhamento do programa Mãe Curitibana e a partir da 35ª semana, então, eu acompanhamento direto com as meninas do parto luar. Isso é fundamental, tem que ter o acompanhamento. Sim, o pré-natal é fundamental. Elas não fazem, na verdade, esse acompanhamento se não houver... Não, então é fundamental que a mulher esteja, que ela tenha esse acompanhamento, que ela esteja com os exames dela em dia, né? Para que esse acompanhamento do parto domiciliar tenha segurança. Né, a questão segurança é fundamental. E aí como é que foi, assim, nesse finalzinho da gestação? Assim, você estava preparada, você que ia muito isso desde a tua primeira filha, desde né? da gestação da Beatriz, a minha primeira filha. Então, na verdade, foi uma preparação que durou 2 anos, né? Desde o início já estava... Um pouco frustrada no começo, mas que depois acabou dando certo. Eu trabalhei bem a questão da cesárea, né? Obviamente, eu queria muito um parto normal, domiciliar, então eu fui para uma cesariana, tive que trabalhar, né? Encarar a frustração. Mas ela me deu muito mais força do que frustração. Para tentar de novo. Exatamente. E quantas horas de trabalho de parto? Como é que foi? No Rudá eu fiquei 13 horas em trabalho de parto. E eu fiquei em casa o tempo inteiro, né? Eu estava com o meu marido e com a minha filha. E na maioria do trabalho de parto, né? Na maior parte dele. E eu tinha liberdade, né? Eu estava em casa, eu estava no meu ambiente, eu estava me sentindo segura, acolhida, né? Eu podia me movimentar, eu podia descansar, eu podia tomar banho, eu podia comer. Então, eu estava me sentindo acolhida. Eu soube trabalhar com as dores, Sentiu muita dor? Eu senti muita dor, mas eu compreendo a dor de uma outra maneira, né? Então, é através da dor que eu estava indo buscar a minha filha, né? Tinha um motivo para lá de especial por trás disso, né? Com certeza. Então, a cada contração que vinha, eu conseguia fluir com ela, eu conseguia respirar, né? Então, eu podia assumir posições que eu sabia que iam favorecer, né? O encaixe perfeito do Rudá e a evolução do trabalho de parto.
Então, eu soube lidar com ela. Eu fui amiga da dor, né? Eu não tive medo dela porque eu sabia que ela iria me ajudar. Não era uma dor de patologia, né? Pelo contrário. Então, isso fez toda a diferença, com certeza, né? E o momento, assim, de pegar ele nas mãos? É fantástico, é muito Sendo mágico. que você teve, né, o parto que você quis, exatamente do jeito que você imaginou, o desfecho foi muito positivo. Como descrever, assim, aquele momento, aquela sensação? Como é que é? Puxa, é indescritível, na verdade, né? É difícil colocar em palavras, porque a emoção é muito forte, a gente é tomada realmente por muitos hormônios, né? Por toda uma energia muito amorosa. E tá em casa com o meu companheiro, com uma assistência, né, de muita qualidade, pessoas que se tornaram muito próximas a nós, né, a equipe do Luar. Então, é realmente indescritível, né, poder pegar o bebê, trazer ele direto para o peito, ficar no colo, naquele namoro. É realmente como se o tempo parasse por alguns instantes e você pudesse vivenciar aquele momento único, mágico, sem pensar em mais nada, né. O mundo inteiro estava acontecendo lá fora, mas aquele momento era nosso. Era da nossa família, e isso foi de muito respeito. Tá certo, a gente já volta a conversar, a gente vai saber também no próximo bloco sobre outras orientações, sobre o parto normal, enfim, a cesárea e conhecer um pouquinho mais do trabalho do Grupo Luar. Daqui a pouquinho, não sai daí.